Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida e Reforma. Estou aqui antes para dar um aviso para vocês, para curtirem, compartilharem, comentarem e se inscreverem no canal, tá certo? Muito obrigado por assistir, beijão, um ótimo vídeo pra gente. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida em Reforma e a gente está aqui para continuar a série sobre teologia histórica. E eu não consegui postar vídeo essa semana porque essa semana foi aniversário do meu filho, a gente fez a festa, foi bastante correria, tinha bastante brinquedo novo aqui, dar uma atenção para ele. E também tirei essa semana para dar uma refrescada, também dar uma aprofundada aqui, dar uma adiantada no texto, né, das séries que eu tô fazendo. E vamos continuar. Na semana que vem eu vou estar tudo normal, tá? 4 vídeos normalmente. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar do mesmo lugar que a gente parou, porque a gente não terminou os pais apostólicos e com a graça de Deus vamos conseguir terminar hoje, tá? A gente vai falar hoje sobre outros pais apostólicos ou documentos desta época. Bom, começando com Papias de Hierópolis, tá? Papias de Hierópolis, ele era um outro discípulo de João, tá bom? E digamos que não tem tantas coisas aqui que sejam de destaque, porque tem poucos documentos dele, né? Tem muitos fragmentos, tá? Ele escreveu um livro chamado Exposição dos Ditos do Senhor, só que, como eu disse, só há fragmentos dele. Ele é famoso por ser a primeira referência ao quiliasmo. O que é isso? Ao milênio, que é crido comumente como o reinado posterior da vinda de Cristo. O reinado de Cristo posterior à sua vinda, à sua segunda vinda, que vai ser o reinado em terra. Tá? Ele é o primeiro teólogo, o primeiro autor que referenciou o quiliasmo. Tá? Ele usava muita linguagem poética. E também ele é muito usado como referência à autoria dos 2 primeiros evangelhos, que é o evangelho de Mateus e Marcos, tá? Apenas isso, não há muita coisa. E ele também viveu, né, até 163, o que pressupõe-se que os seus escritos, né, foram compostos na primeira metade do século II, tá bom? E agora o outro documento que a gente quer falar, que esse é o documento mesmo, que é a Epístola de Barnabé. Só lembrando, pessoal, que a Epístola de Barnabé não foi escrita por Barnabé, tá? É um autor que é chamado na tradição por Perseu Barnabé. Só para deixar claro. Vamos continuar. A Epístola de Barnabé, ela é provável que ela tenha sido escrita na primeira metade do século II em Alexandria, né, por volta de 135. É composta por 2 partes. A primeira parte ela é mais doutrinária e a segunda é prática, tá bom? E um dos focos, né, o que na verdade a gente consegue identificar muito nessa região do mundo em Alexandria, é que ela tinha a carta da Epístola de Barnabé, por vir, né, dessa tradição alexandrina, tem uma forte tendência, né, o uso de fato de interpretação alegórica para interpretar o Antigo Testamento, tá bom? Também há uma referência muito clara, né, sobre os 2 caminhos do Didaquê, que se você ver o primeiro vídeo você lembra, o segundo vídeo da série no caso, que eu citei, que o Didaquê, com uma das partes do Didaquê, fala sobre os 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E ele também popularizou, por ser uma linguagem alegórica do Antigo Testamento que ele propunha, ele também popularizou a ideia de que os 6 dias do Gênesis são 6.000 anos, porque 1.000 anos é como um dia para Deus. Tá? É daí que vem essa popularização dessa teoria, tá bom? E é isso, moço. O outro documento também chama-se O Pastor de Hermas, tá? Que foi escrito um pouco antes que... provavelmente o autor viveu na segunda metade do primeiro século e a primeira metade do segundo, pressupondo-se então que ele tenha composto essa carta ou esse documento
por volta do comecinho, do final do primeiro século, comecinho do primeiro século, do segundo século, tá? Bem no comecinho mesmo. Vamos lá. Ele se preocupava muito com a falta de zelo e a dedicação dos convertidos pós-batismo. E essa outra coisa muito interessante que eu vou citar, inclusive, depois. Que no começo da igreja, uma das marcas dos pais apostólicos são as divergências sacramentais, principalmente relacionadas ao batismo. Porque como os sacramentos eram coisas que não eram muito claras de se entender culturalmente em alguns locais, então havia essa falta de padronização dos sacramentos, e que também não era foco da igreja nessa época, tá? Eles estavam tão preocupados em padronizar a teotologia, digamos assim, né, e a cristologia, que acabou que os sacramentos foram colocados mais para frente. E o pastor de Hermas, a gente vê muito isso, tá? Porque eles, por exemplo, tratam o batismo como se fosse regenerativo de fato, né? Ele seja uma ação que tinha uma função espiritual, né? O ato na água tinha de fato uma função espiritual, tá bom? E ele se preocupava muito com as pessoas que se batizavam e depois continuavam pecando, tá bom? O livro é composto por 5 visões, 12 mandamentos e 10 parábolas. Tem um teor bem legalista, né? Que eles conceituam o cristianismo como sendo uma série de preceitos, né? Que é muito marca de Roma, né? A igreja, eu vou explicar isso também depois, ela tinha divisões, tinha 3 principais divisões digamos, personalidade religiosa, né? Cada região tinha uma personalidade. E a de Roma era uma região que tinha um caráter bem mais ético, bem mais moral, bem mais prático, tá? Teor legalista, mas mesmo tendo esse teor legalista, a carta de Hermas, o documento do pastor de Hermas, tinha muito valor prático, tá bom? E, bem, esses foram os pais. Tem mais documentos dessa época, tá bom? Mas eu citei só os principais, para também não ficar muito tempo num período só e a gente não caminhar, tá bom? Então vamos tentar resumir. E também é importante também de contextualizar agora o que vai acontecer daqui para frente, tá? Como eu disse, a gente vê nos documentos que há divisões de personalidade religiosa em cada região, divididas em 3, que é a Ásia Menor, a Roma e a Alexandria, tá? Roma tinha um caráter prático, né? Muito influenciado pelo estoicismo. A Ásia Menor e a Síria, elas tinham um foco maior na união com Cristo, que tinha uma influência gnóstica, né? Religião, mistério, essênios. Toda vez que eu falo uma influência de outros tipos de pensamento, eu quero deixar bem claro que não é que a religião ela aceitou isso. Mas a religião, como estava introduzida num contexto que tinha essas culturas como digamos, pensamento generalizado, né, vamos dizer assim, pensamento comum, então a cultura, as pessoas inseridas nessa cultura viam o cristianismo dessa forma, como o filtro dessas religiões. Então, isso que eu quero dizer quando eu digo que teve influência dessas religiões, tá bom? Como eu disse, Roma, estoicismo, e Alexandria, ela era muito caracterizada pela influência que teve dos judeus helenísticos, como principal representante o Filo de Alexandria, tá bom? Então, a Alexandria, ela tinha um desinteresse histórico e tinha um forte teor alegórico em sua hermenêutica, em sua interpretação, tá bom? O que é visto com os olhos muito preconceituosos na história da igreja, mas não é de todo ruim. Eu não gosto também, eu também acho muito prejudicial, mas a questão faz parte do processo de padronização entender esses tipos de interpretação e padronizá-los. O estilo alegórico, principalmente mais representado por Orígenes, ele se levantou e, para contradizer, né, para bater de frente com esse, padronizando-se um método mais literal, tá bom? Então, entendemos também que
é um universal entendimento de que Cristo era Deus, em todas as regiões Cristo era Deus, tá bom? E quando havia-se alguma coisa que era contra, os documentos mostram que era uniformemente contrariando-se a isso, tá? A igreja era padronizadamente entendida como que Cristo é Deus, tá bom? E também os sacramentos tinham uma visão um pouco arcaica, um pouco digamos assim, imatura, tá? Porque também não era o foco, né? E tinha, como eu disse, né? A gente tá falando assim em pensamento, mas a gente tem que entender o contexto, né? Por isso que é importante tanto a teologia histórica como a história da igreja andarem em união, tá bom? Eu vou tratar de teologia histórica aqui, mas vez ou outra eu vou citando contextos. Esse aqui é um contexto de perseguição, gente. É um contexto de insegurança. Porque aí você fala assim, mas Diego, teve situações em Roma que não houve perseguição. Eu concordo, teve mesmo. Só que pensa na insegurança. Dia após dia, um imperador morria, o outro vinha, e os imperadores tinham opiniões divergentes. Um imperador perseguia, o outro não perseguia. Um imperador concordava com a liberdade religiosa, o outro não. Então não havia um consenso e não havia segurança, tá bom? E isso era um contexto que era extremamente prejudicial. E não havia como, tá? Não havia como a religião cristã padronizar o seu ensino facilmente. E se padronizava, se eles buscavam um padrão, eles padronizavam o que era essencial, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço novamente por terem visto. Eu vou pedir novamente para vocês curtirem, se inscreverem e comentarem se eu estiver falando alguma besteira. E é isso. Muito obrigado. Beijão. Até o próximo vídeo.